Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O vídeo de hoje é sobre constelação familiar. Eu abri uma caixinha recentemente de perguntas, muitas pessoas falaram que não conheciam o que era constelação familiar, por isso eu decidi fazer esse vídeo mais longo. Antes disso, antes de começar, vou pedir para vocês, se vocês ainda não me seguem, por favor, vai lá, dá um cliquezinho, começa a seguir a página. Se você já me segue, dá like, compartilha, comenta, a participação de vocês é muito importante. E se você é aquela pessoa que está sempre ligada no meu trabalho, que conhece o meu trabalho, que acha que o meu trabalho contribui para a sua vida, te ajuda, de alguma forma, você gostaria de contribuir com o meu trabalho de alguma forma, eu vou deixar um Pix na descrição do vídeo, assim como eu deixo esse Pix na descrição de todos os vídeos. E sinta-se à vontade para contribuir da forma e como você quiser. Então, bora começar. Bert Hellinger, como eu já disse em outros vídeos aqui que eu falo sobre constelação familiar, Bert Hellinger foi quem criou o método terapêutico de constelação familiar. Ele tem vários livros falando sobre constelação familiar, mas eu vou utilizar um livro que se chama Meu Trabalho, Minha Vida, onde ele faz uma descrição que eu achei bastante interessante para trazer aqui para vocês. Nesse livro ele colocou: constelação é uma ajuda para a vida. Olha que bonito. Isso está na página 135 do livro Meu Trabalho, Minha Vida, tá? De Bert Hellinger. Aí ele fala, né? Ele continua falando: quem quer constelar quer descobrir algo para si mesmo. Possíveis razões para uma doença, dificuldade com o parceiro, né? No relacionamento, ou alguma coisa que impede o sucesso na vida e tantas outras coisas mais que podem surgir aí para ser consteladas. Então, a constelação familiar, ela é uma ferramenta que ela vai te ajudar a olhar para uma situação, né? Pode ser essas ou pode ser outras, de uma forma muito mais profunda. Quando o Bert começou a trabalhar, ele trabalhava muito com grupos. Então, toda a experiência que ele teve, toda a observação que ele fez, todo o estudo que ele fez com esse trabalho em grupo, ele reuniu para formar a sua própria teoria, para formar o seu próprio método, que é a constelação familiar. Então, gente, vamos lá. Vamos pegar uma seguinte questão. Por exemplo, eu não consigo ter sucesso, o dinheiro entra e já some, eu não consigo ter o controle sobre isso, eu não tenho uma condição financeira estável, eu não vejo que eu tenho sucesso, parece que está sempre travado. Vamos supor que a queixa é essa, tá? Dentro da constelação em grupo, essa situação ela seria trabalhada com a pessoa, com o terapeuta, a pessoa que está trazendo a questão e outras pessoas que iam representando tudo isso, representando o sucesso, representando a própria pessoa que está constelando, representando a família dessa pessoa. Só que na constelação individual, a gente vai utilizando os bonequinhos, né? Então, o terapeuta, para esse momento, né, para quando ele está constelando com os bonecos, a dinâmica aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque o terapeuta vai precisar ter uma leitura de como os bonecos vão se posicionando, de uma leitura, então é um processo investigativo. Quando a gente fala de grupo, né, as pessoas vão falando, as pessoas vão atuando e o terapeuta está lá dando as coordenadas, mediando a situação. E a pessoa também está lá observando e vendo como é que aquela pessoa que ela escolheu para ser ela mesma está atuando, o que ela está dizendo, o que as outras pessoas estão dizendo. Então a diferença é essa, né? Os bonecos não falam, então o terapeuta ele vai precisar ter uma leitura sobre o que está mostrando a sessão da constelação. Então, assim, por meio dos bonecos, a pessoa vai escolhendo os bonecos que ela quer que represente cada pessoa, cada pessoa envolvida ou a situação envolvida. A gente vai colocando aqui no campo e vai trabalhando a leitura a partir de como esses bonequinhos se movimentam. Então, por exemplo, vamos supor que a questão eu não vejo que eu tenho sucesso na vida, eu não tenho sucesso profissional, as coisas não caminham. Vamos supor que essa é a queixa, né? Então, eu primeiro peço para a pessoa escolher qual o bonequinho que representa ela. Vamos supor que é um homem, ela coloca o bonequinho aqui. Escolhe um bonequinho que representa o sucesso. Eu tô sem o bonequinho do dinheiro ou algo assim que representa, né? Vou colocar o anjinho. Vamos supor que ela escolheu o anjinho. Ela coloca o anjinho aqui. E daí a gente começa a fazer a leitura disso aqui. Bom, o que é isso aqui? O que a gente tá vendo, né? Uma pessoa
que está falando da dificuldade que tem para ver sucesso na vida, para ter um sucesso profissional e na vida como um todo, ela coloca representando por esse anjinho e ela se coloca de costas, ela não olha para esse sucesso. Então a gente vai conversar sobre isso, né? Como é que você vê isso? Aí a pessoa vai falando, realmente eu tenho muita dificuldade de olhar para o sucesso, eu tenho medo de olhar para o sucesso, eu me sinto diminuída, eu me sinto muito pequena diante disso. E aí a pessoa vai conversando e vai dizendo como é que se sente, como é que ela vê essa. Então aqui nós vamos precisar olhar para a história pregressa, ou seja, a nossa história familiar, para entender o porquê disso aqui, certo? Por que a gente vai precisar olhar para a nossa história familiar? Porque dentro da constelação familiar, né, a teoria sistêmica, nós somos um conjunto de tudo que o nosso sistema familiar viveu. Quem é o nosso sistema familiar? São os nossos pais, são os nossos avós, bisavós, tataravós. Então, o Bert, ele entendeu, ele foi lá com os estudos dele, né? Ele foi lá na terapia, no conceito junguiano de inconsciente coletivo, e ele entendeu que nós trazemos o inconsciente coletivo do nosso sistema familiar. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a história familiar, né, toda a minha história familiar ficou gravada, tudo que eles viveram, tudo que as pessoas da minha família viveu, ficou gravada no inconsciente de todas essas pessoas. Então, é um inconsciente que não é só meu, é um inconsciente meu e é o inconsciente de todas essas pessoas que fazem e fizeram parte da minha família. Aí vocês podem me perguntar, né? Mas Paula, por que a gente fica aí com essa lealdade invisível, né? Lealdade invisível porque isso acontece tudo no nosso inconsciente, né? Não é de uma forma consciente. Por que isso acontece? Porque existem laços muito fortes, muito profundos com essas pessoas. E aí a gente vai acreditando, né, e trazendo essas histórias para a nossa vida, que estão aí gravadas no nosso inconsciente, e vai trazendo isso para a nossa vida como uma forma de lealdade, né? Então, tudo que essas pessoas passaram, eu também vou passar, porque eu sou leal, eu sou fiel a essas pessoas e a essa história. Então, é como se a gente tivesse que manter aquela conexão, né? Todos estamos conectados. É até engraçado porque teve uma vez, em uma das constelações, né, que eu tava fazendo, a pessoa me perguntou, mas Paula, eu vou quebrar esse laço que eu tenho com a minha mãe, isso vai romper alguma coisa, vai mudar alguma coisa na minha relação com ela? Não nesse sentido, né? Não vai diminuir o amor, o afeto, o carinho, o laço, as conexões. Não é nesse sentido que as coisas acontecem. Porque também a gente mantém essa lealdade invisível? Por uma coisa que Bert Hellinger e também outros teóricos falam, que é para manter um script de vida. Então são conceitos que ele foi colocando aí para enriquecer a própria teoria que ele criou, que foi a constelação familiar. Bom, continuando, até aqui, ok, né, pessoal? Como é que isso aqui acontece? Né? Aonde que acontece a constelação familiar? A constelação vai acontecer num campo que a gente chama de campo morfomagnético. Esse campo, ele tem como base a intuição. A intuição, ela é um fenômeno que ela é estudado, né, por algumas teorias, e por um outro fenômeno que foi estudado por um biólogo, eu vou ler o nome dele aqui, me desculpa se eu errar, tá bom? O biólogo, acho que ele é inglês, ele se chama Rupert Sheldrake, acho que é assim que fala o nome dele. Que é aquele fenômeno que acontece, sabe quando a gente pensa numa pessoa, a gente sai de casa e encontra a pessoa. A gente tá pensando na pessoa, a pessoa vai lá e liga pra gente. Ou a gente sonha alguma coisa, aquilo acontece. Esse fenômeno, que é estudado por... Então, vamos lá. Quando eu estou constelando uma situação, no caso aqui do nosso exemplo, é a questão do sucesso, de não conseguir olhar para o sucesso, eu estou constelando uma situação pregressa à minha, ou seja, uma situação que envolve a minha família, né? E que eu não sei o que é, não entendo muito bem o que é, que por isso que eu estou constelando, mas que de alguma forma eu entendi que está me impedindo de prosperar, de fazer algumas coisas, de dar novos passos. Um outro conceito também que é bastante usado na constelação familiar é o conceito da fenomenologia, né? Nós temos muita base na fenomenologia, porque a fenomenologia é baseada em observações. E na constelação a gente está todo o tempo fazendo as observações, observando como
como o sistema influencia nas pessoas, como as pessoas influenciam no sistema, como se dão essas interações. Então, a observação do ponto de vista fenomenológico é muito utilizado também na constelação familiar. Vamos lá, voltando pro tema que a gente está constelando, que é a questão da dificuldade do sucesso, de não ter sucesso. Então, a pessoa colocou essa seguinte situação e, como eu disse, a gente vai olhar para o que pregressa isso. Então, vamos olhar para a questão familiar. Daí, nesse momento, eu peço para a pessoa escolher um representante para a mãe. Vou colocar aqui um representante para a mãe e um representante para o pai. Esse aqui é o pai. Tá dando para ver direitinho? Vou colocar aqui. E vamos supor assim, né? Colocamos a mãe e o pai, e quando isso acontece, ele vai diretamente para a mãe, rapidamente, diretamente para os braços, né? Como se estivesse indo para os braços, para o colo da mãe. E aí a gente vai fazer a leitura disso e observações a respeito disso. E aí o terapeuta vai perguntar, bom, como é que você se sente vendo essa situação? Me conta mais, né, sobre essa relação com a mãe, sobre a relação com o pai. E daí a pessoa pode ir contando, né? A minha relação com a minha mãe é muito boa, nós somos muito próximos, é uma relação de muita confiança. E a questão com o pai aqui, né, que ficou sozinho, parece que ele correu do pai, né? Por que isso aconteceu? Como é que é essa relação? Aí a pessoa vai contar, por exemplo, meu pai era uma pessoa muito agressiva, muito exigente, meu pai me batia muito, meu pai batia muito na minha mãe, eu sentia muito medo do meu pai, por isso que quando eu via que a figura dele, eu fui correndo para minha mãe, a minha mãe sempre foi para mim o meu porto seguro. Então a pessoa vai contando e vai trazendo essa relação com os pais. E por que, então, isso interfere na relação da pessoa com o sucesso? Então, por que tem a ver? Porque o pai, gente, representa a pessoa que leva a gente para o mundo. Ele é aquele que leva a gente para fora, para as relações externas. E tem a ver com trabalho, tem a ver com sucesso. Então, se eu não consigo olhar para o meu pai, se eu tenho medo de olhar para o meu pai, se eu não tenho forças para olhar para o meu pai, eu vou ter medo e eu não vou ter forças para olhar para o sucesso. Entenderam? É como se, nesse caso, é como se essa pessoa ainda estivesse atuando como a criança que ele foi. Mesmo sendo adulto, ele ainda atua como a criança que ele foi. Ele não consegue olhar para o pai, ele tem medo do pai e, portanto, ele tem medo de olhar para o sucesso. Ele não tem força de olhar para o sucesso. Ele ainda atua como aquela criança que um dia, e aquele adolescente que um dia ele foi. E aí, gente, nesse momento, quando a pessoa começa a olhar para isso e trazer isso para a consciência e se dar conta, é um momento muito profundo, é um momento onde geralmente as pessoas choram muito, porque a constelação familiar ela é um método de terapia que aprofunda muito nas nossas questões, mas que também é libertador. Então, olha até onde a gente chegou para entender o porquê que essa pessoa tinha tanta dificuldade de olhar para o sucesso, né? Vamos utilizar esse exemplo que a gente sempre utilizou aqui desde o começo. Então, é um momento muito profundo. E a partir disso, é como se abrisse uma porta, assim, um portal, onde a pessoa vai conseguir começar a ressignificar tudo isso dentro dela mesma, onde ela vai poder se curar, né? Eu gosto de colocar entre aspas, porque cura é um conceito complicado. Então, a partir desse momento, vai existir então o momento onde vão existir falas, onde vai ter um diálogo. E é um diálogo aqui entre almas, entre essas pessoas envolvidas, onde elas vão conseguir estabelecer um equilíbrio nessa relação, dar um novo significado para a situação do passado, compreender, devolver para o outro o que é do outro, para a pessoa conseguir sair desse lugar onde ela estava e ir para um lugar de solução. E quando ela vai para esse lugar de solução, ela modifica todo o campo dela e aí ela está aberta para receber aquilo que ela deseja, para ir para o mundo conquistar aquilo que ela quer conquistar, que nesse caso é olhar para o sucesso e trabalhar isso de forma saudável na vida dela. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, envie a página para os seus contatos. Se você ainda não segue a página, segue a página, distribui essa página para todas as pessoas que você conhece. E se você já conhece o meu trabalho, gosta do meu trabalho, o meu trabalho já te ajudou em muitas coisas, te incentivou a fazer terapia, você já fez uma sessão de constelação, você gosta do conteúdo, quer valorizar, quer contribuir com um valor que seja um valor simbólico para este trabalho que eu faço para vocês, o Pix está aqui na descrição do vídeo e eu agradeço muito pelo carinho e atenção de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.